Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para a nossa edificação desse dia. Hoje eu quero falar sobre a paciência e o constante amor de Cristo, baseado no Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 1 a 5. Meu desejo é que você seja edificado também nesse dia e que você compartilhe dessa mensagem com os seus familiares, seus amigos, para que outras pessoas também possam ter esse mesmo privilégio que você está tendo de ter contato com a palavra de Deus, tá bom? João capítulo 13, de 1 a 5, diz assim esse texto. Preste muita atenção. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Até aqui. Esses versículos, meus queridos, iniciam uma das mais interessantes partes do Evangelho de João. E em 5 capítulos seguidos, o apóstolo João relata acontecimentos não mencionados por Mateus, por Marcos e por Lucas. E em todos os séculos da era cristã, o conteúdo desses capítulos tem sido corretamente considerado como uma das partes mais preciosas da palavra de Deus. E nesse momento, para a nossa meditação de hoje, iremos considerar apenas os versos 1 e 2, tá bom? Apenas os versos 1 e 2 para a nossa edificação. Inicialmente, então, aprendemos desses versículos que o Senhor Jesus possui um constante e paciente amor pelo seu povo. Um constante e um paciente amor pelo seu povo. Ele disse assim, o texto diz assim que nós lemos agora: Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Veja, sabendo perfeitamente que seus discípulos estavam para abandoná-lo de maneira vergonhosa em alguns momentos mais tarde, e contemplando a vindoura demonstração de fraqueza e imperfeição da parte deles, nosso bendito Senhor não deixou de nutrir pensamentos amáveis, vejam, pensamentos amáveis a respeito dos seus discípulos. Jesus não se cansou deles, olha só, ele os amou até ao fim. Jesus não é de abandonar os seus, Jesus não nos deixa no meio do caminho, ele nos ama e cuida de nós até o fim. O amor de Cristo para com os pecadores é a própria essência do Evangelho, meus queridos. Ele nos amou e se preocupou conosco antes mesmo de o conhecermos. E nos amou ao ponto de vir ao mundo para salvar-nos, assumir a natureza humana, levar sobre si os nossos pecados e morrer em nosso favor na cruz. Tudo isso é realmente maravilhoso, é extraordinário. O intenso egoísmo da raça humana não pode compreender plenamente esta verdade, meus queridos. Não pode. É um dos assuntos sobre os quais até os anjos de Deus anelam investigar, perscrutar. Esta é uma verdade que os pastores e líderes cristãos devem proclamar incessantemente e nunca sentirem-se cansados. O amor de Cristo para com os crentes não é menos maravilhoso do que o amor dele para com os pecadores, embora estes não valorizem o amor dele. O Senhor Jesus levou todas as inumeráveis iniquidades dos pecadores. Não desanimou diante das intermináveis inconsistências e provocações deles. Perdoou e esqueceu constantemente, não sendo em momento algum motivado a rejeitá-los ou a desistir deles. Todos esses fatos são realmente maravilhosos para nós. Não encontramos qualquer mãe que, lidando com a teimosia de seu filho na infância, demonstre possuir uma paciência tão completa quanto a de Cristo ao ser provado
por seus discípulos. Olha só, a longanimidade de Jesus é infinita. Sua compaixão assemelha-se a uma fonte inesgotável. Seu amor excede todo o entendimento, todo o nosso entendimento. Nenhuma pessoa, portanto, deve ter receio de vir a Cristo se deseja ser salvo. O pior dos pecadores pode vir a Jesus e com segurança confiar nele para obter perdão. Este amável Salvador se deleita em receber os pecadores. Devemos nós, que já viemos a ele e cremos, continuar andando com ele sem temor. Ninguém deve imaginar que Jesus o abandonará por causa das suas falhas. Ele nunca rejeitará um servo por causa do seu deficiente e imperfeito serviço. Os que são recebidos por Cristo são preservados por Ele. Os que são amados por Ele, a princípio, serão amados até o fim. Sua promessa jamais falhará, servindo aos santos e aos pecadores. Assim disse Jesus em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, olha só, de modo nenhum o lançarei fora. Louvado seja Deus, meus queridos, louvado seja Deus por tão grande amor, por tão grande paciente amor. Mas também aprendemos desses versículos que lemos que podemos encontrar profunda corrupção no íntimo daqueles que professam ser cristãos. Olha que quadro terrível. Nós somos informados no texto que o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Judas, devemos recordar, era um dos 12 apóstolos. Havia sido escolhido pelo próprio Senhor Jesus, ao mesmo tempo que Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos. Durante 3 anos em que andou com Cristo, Judas contemplou os milagres, ouviu as mensagens e viu muitas provas da amável bondade do nosso Senhor Jesus. Judas, sem dúvida, meus queridos, foi um daqueles que pregou e realizou milagres em nome de Cristo, quando ele mandou seus discípulos 2 a 2. Contudo, aqui nós o vemos possuído por Satanás, veja, caminhando para a sua destruição, é o que diz-nos o texto. Em todos os lugares litorâneos existem faróis para avisar os marinheiros sobre o perigo, assim como Judas serve de alerta a todos os crentes. Ele nos mostra que alguém pode declarar que tem uma profunda experiência religiosa e, apesar disso, tornar-se um terrível hipócrita, demonstrando ao final que jamais se converteu. Ele nos mostra a inutilidade de possuir elevados privilégios sem que a pessoa os valorize e os utilize para o seu próprio bem. É o exemplo de Judas. Portanto, desfrutar privilégios sem possuir a graça divina não salva qualquer pessoa. E além disso, tomará mais intensa ainda a sua condenação. Judas nos mostra a inutilidade também do conhecimento apenas intelectual. Saber as coisas em nossas mentes e sermos capazes de falar e pregar aos outros não prova que estamos no caminho da paz, no caminho da salvação. Essas são lições, meus queridos, terríveis, mas são verdadeiras. São lições terríveis, mas verdadeiras. Jamais nos surpreendamos ao ver a hipocrisia e a falsa confissão de alguns crentes de nossos dias. Isto não é algo novo ou especial. Já aconteceu entre os próprios apóstolos de Cristo. O dinheiro falso, por exemplo, é uma grande confirmação de que existe o verdadeiro em algum lugar. A hipocrisia religiosa também é uma evidência indireta de que existe a vida espiritual genuína. Acima de tudo, devemos orar diariamente para que o nosso cristianismo seja verdadeiro, sincero e puro. Talvez tenhamos uma fé
sem muito vigor, nossa esperança ainda talvez não seja bem definida, nossas falhas sejam constantes e muitas, mas em todos esses casos, sejamos genuínos, sejamos sinceros. Devemos ter a capacidade de confessar, assim como o temeroso, frágil e vacilante apóstolo Pedro, quando ele diz: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Quando Jesus faz aquela pergunta para ele: Pedro, Tu me amas? Jesus faz essa pergunta 3 vezes para Pedro, e ele confessa com temor no coração, mas com sinceridade, dizendo: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo, ainda que seja imperfeito esse meu amor, ainda que eu seja pecador, cheio de falhas, Tu sabes que eu te amo. Portanto, que essas benditas verdades, meus queridos, extraídas das Escrituras, possam ser corretamente compreendidas por você hoje, para que você tenha encorajamento, a sua fé seja encorajada, motivada por essas verdades, para a sua salvação, você que ainda não é salvo, que o Espírito Santo de Deus possa fazê-lo compreender corretamente essas verdades, para a glória de Deus e para a salvação da sua alma. Assim, meu desejo é que Deus abençoe graciosamente, grandemente a sua vida. Amém.